Começando mais um vídeo para vocês. Olha essa bagunça. Mas já vou virar para bater um papo com vocês aqui. Gente, eu estava gravando um vlog para vocês, só que eu já tive que apagar várias vezes que a bateria riou, não teve espaço. E eu tô aqui nessa bagunça, olha só. Eu fiz uma série pra vocês agorinha mesmo de organização do seu showroom e olha como é que tá meu showroom que eu mostrei pra vocês aí. Mas eu já vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre o assunto. E eu tô fazendo a separação de alguns pedidos. Eu tenho até, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês aqui, ó. No início do vídeo só tava com um pacote, agora eu já tô com outro separado. E eu quero bater um papinho aqui com vocês. A câmera tá torta. Quero bater um papo com vocês. Gente, tá balançando esse tripé. E deixa eu anotar aqui os pedidos que eu tô separando ali enquanto eu tô conversando com vocês, senão eu acabo esquecendo. Mas meninas, estava aqui, né, fazendo as minhas separações, as minhas anotações, tomando meu café, porque tá cedo. Deixa eu ver que horas tem. Agora já vai dar 10 horas. Não tá tão cedo assim também não, né? Eu já fiz tanta coisa que tem hora que... E a hora pra mim parece... Eu sei que a hora tem 24 horas pra todo mundo, mas pra mim parece que a minha é 20, porque sempre dá uma encurtada nas coisas que eu tenho que fazer, ainda mais quando o dia tá agitado. Então, gente, Ai, gente, eu tô toda atolada, ó. Quem já viu o meu vídeo lá do controle de caixa? Eu sempre faço essa margenzinha aqui, ó. Hoje eu tô atolada porque, graças a Deus, tô vendendo. Aí eu vou fazer o vídeo aí pra vocês. Mas aí, o que que acontece? Eu tô fazendo a margem aqui pra separar, deixar meu caixa direitinho. Então, enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu vou conversar com vocês. Falar, né? Bater um papo aí com vocês, porque sabe aqueles momentos que você tá fazendo as coisas e Deus manda você manda falar umas coisas assim, sabe? E eu já falei aqui, quem já tá nesse canal sabe que quando acontecer esses lances assim, eu vou falar, né? E esses dias, meninas, falar alto pro vídeo pegar vocês aí, eu falo, deixa eu virar mais pra cá, que eu tô mais pra cá, né? Esses dias, a gente sabe que as vendas, elas não estão muito boas, né? Assim, eu costumo fazer um levantamento em relação... Sempre eu faço um levante em relação desse mês, do ano que eu tô passando agora, né? Que é o ano de 2022, em relação aos outros anos, né? De 2020 e 2021. Então, fazendo esse levante de 2020 pra cá, março e abril não foi um mês muito bom. Aliás, eu posso dizer que foram um dos piores meses e muito ruim em relação a 2020 e em relação a 2021. Bem ruim. E olha que ano passado eu fechei a loja em abril, né? Mas mesmo assim, ano passado ainda vendi melhor do que esse ano. Esse ano realmente foi bem complicado. E às vezes a gente se coloca muito no lugar de vítima, né? A gente reclama. Eu falo por mim, eu reclamo pra caramba. E aí, sabe, a gente fica assim se perguntando, poxa, por que tá tão difícil? Eu tento fazer as coisas dar certo e nunca dá certo, né? E aí o Espírito Santo, ele né, o que eu mais converso. Gente, eu converso sozinha. Vocês conversam sozinha aí também? Eu tô aqui, ó, eu tô conversando com vocês. Parece que vocês estão aqui. Eu não sei qual é a resposta de vocês, mas parece que vocês estão aqui. Eu tenho essa mania de conversar sozinha. E outra coisa, eu mesmo me respondo.
Vocês também são assim? Eu faço a pergunta pra mim e eu mesmo me respondo. Isso é coisa de maluco, gente. Eu já tô ficando doida já. Mas aí eu conversando comigo mesmo, sabe? E esse que me responde que é eu mesmo, mas não é eu e o Espírito Santo. E eu fazendo esses questionamentos, né? Falando, poxa, as coisas não vendem, tá difícil, meu Deus, eu tento de um lado, tento do outro, mas parece que as coisas pra mim fechou as portas. Onde uma coisa você pode ter certeza, a primeira coisa pra mim que veio, as coisas pro cristão, ela é mais difícil mesmo, porque você tenta andar corretamente, né? O cristão que teme a Deus, ele tenta não dar aquele jeitinho brasileiro, e muitas das vezes a gente não fazendo esse jeitinho brasileiro é que a gente se lasca, né? Aí as coisas ficam mais difíceis pra gente. Mas não pensa você e não caia na tentação de querer dar o jeitinho brasileiro, não. Porque o Espírito Santo tá vendo e Deus também tá vendo. E uma hora ele vai te recompensar por você estar obedecendo às leis de Deus, né? Mas a gente reclama, como o Jó reclamou, tá? Jó não pecou diante de Deus, mas ele reclamou pra caramba, tá bom? Tem gente que fala que ele não reclamou é muito, ele só não pecou. E esses dias, né, eu fazendo esses questionamentos, eu comigo mesmo aqui, eu peguei, e o Espírito Santo falou assim, mas você tem dado o seu melhor? Reclamar que as coisas estão difíceis é muito fácil. E o que você tá fazendo pra isso aí, esse quadro mudar? Aí já dei aquela lascada em mim mesmo, né? Eu falei, no meu melhor não tô dando não. Às vezes eu posto uma fotinha, faço uns storyzinhos, né? Aí eu respondendo pra mim mesmo. Eu já tenho foto do produto, não vou tirar de novo, porque tirar foto dá um trabalho. Mas aí os pessoas, então, mas o seu melhor é exatamente isso. É você pegar uma coisa que já não deu muito certo, vai lá, faz de novo, tira uma foto diferente. E o Espírito Santo falando comigo e eu achando que é a minha voz. Vai lá, tira uma foto diferente, mostra de uma maneira diferente. Isso é dar o seu melhor. Se você tentou de uma maneira, não deu certo, tenta de outra. Mas não desiste muito fácil não, porque olha só, o que Deus ministrou no meu coração, tá difícil, tá ruim pra todo mundo. Tá difícil pra todo mundo. Se você pensa aí do outro lado, que tá difícil só pra você, não tá, amiga. Tá ruim pra todo mundo. E para aqueles que fazem isso aqui, cruza os braços, tá pior ainda. Tem uma frase, tem um ditado do mundo aí que fala o seguinte, que o mundo é dos espertos, né? O mundo não é pros fracos, uma coisa assim, né? Essa frase, ela não tá de tudo errada, ela só tá... ela só é dita de uma maneira um pouco meio equivocada não. Assim, ela não tá de tudo errado, mas ela também não é dita de uma forma muito, muito correta. Eu costumo dizer que o mundo, ele não é fácil para ninguém. Mas para aquele que tenta lutar com as suas próprias forças e não se agarra com Deus, aí sim, ele se torna muito difícil, né? Ele se torna muito difícil. E quando eu fiz esse canal, eu fiz no intuito de quê? Primeiro de tudo, de sinceridade de coração, era para ser um diário virtual para me gravar a minha evolução da loja. Só que de abril do ano passado para cá, eu decaí bastante. Então, assim, fechei a loja, vim para casa, dei uma melhoradinha nas vendas, mas aí logo as vendas pioraram de novo. E eu comecei, gente, eu vou falar uma coisa assim, eu comecei a me sentir envergonhada de vir querer trazer o meu conhecimento para você, porque teve inscritas aqui no canal que disse assim, falando, eu tô te dando uma sugestão, uma opinião construtiva, né? Uma crítica construtiva. Às vezes cai na contradição que você fala no seu canal porque não tá dando certo pra você. Aquilo entrou, sabe? Aquilo foi uma coisa que entrou assim no meu coração. E por um tempo eu me abati, eu me deixei levar por essas palavras, né? Só que a circunstância realmente está ruim para todo mundo. Mas a circunstância, ela não tira de mim o conhecimento que eu tenho que pode passar para vocês.
Às vezes, é como eu falo, às vezes uma determinada coisa que eu pratico não vai dar certo para você, mas tá dando certo para mim, pode dar certo para outra. A gente tem que estudar o nosso público, o seu produto, a maneira como você oferece esse produto. E como eu deixei essas palavras, isso foi logo assim que eu fechei a loja. Foi logo assim que eu fechei a loja. Houve algumas críticas, né? Aparentemente, tudo bem, eu levei. A gente tem que estar preparada para tudo, gente. A gente não tem que estar preparada para ouvir só elogios. No momento a gente fica um pouco meio chateada, mas depois a gente processa aquilo, ora, chora diante de Deus e coloca para Deus o sentimento, fala assim, eu tô com um sentimento de vergonha, porque eu tenho tanta coisa para passar para essas meninas, mas a minha realidade não tá realmente colaborando. E tem coisas, gente, que a gente faz a nossa parte, mas tem coisas que não tá no nosso alcance. E às vezes a vida ela é uma roda gigante, né? Às vezes você tá lá em cima, e às vezes você tá lá embaixo. E quando você tá lá em cima, geralmente o ser humano, quando ele tá com saúde e dinheiro, não são todos, tá? Por favor, entenda o que eu tô querendo dizer. Mas a maioria das pessoas que estão com saúde e dinheiro, elas não procuram Deus. Elas não dão graças a Deus, cultuam, fazem culto de ações de graça, porque tá tudo muito bem. Dá a impressão que quando o dinheiro compra o que você quer e você tem saúde, a impressão de muitas pessoas é que não precisa de Deus. Principalmente quando tá com muito dinheiro, às vezes quando não tá com saúde nem tanto. Né? A não ser quando a pessoa tá numa situação de quase morte, né? Aí vai ver que o dinheiro não comprou a cura, aí busca Deus. Mas na maioria das vezes, quando você tá com dinheiro, você não busca Deus. E a única coisa na Bíblia que Deus, né, os ensinamentos nos mostram que a única coisa mesmo, que é considerado como Deus, que as pessoas consideram como Deus, é o dinheiro, né? É mamon. Deus não tem problema com status, com coisas feitas pela mão do homem, mas ele fala que onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Ele está se referindo a dinheiro, mas ele está se referindo também àquilo que você tem a tua adoração, né? E então, aí quando você tá lá em cima na roda gigante, você não tá com dinheiro, tá com saúde, você esquece um pouco de Deus. Quando as coisas começam a cair e você tá lá embaixo, sem saúde, sem dinheiro, sem amigos, tudo dando errado, aí você lembra de Deus. Tô falando de você e do outro lado não, tô falando de uma maneira geral. Tô falando, vou me colocar também, né? A gente fala vocês, ainda é a pessoa que eu tô me excluindo. Eu sempre busco a Deus, mas você já parou pra pensar que quando você tá numa situação complicada, é que você se achega mais a Ele, você tem mais intimidade com Ele? Pois é essa relação que Ele quer ter com você quando você estiver lá com saúde, lá em cima no topo da roda gigante também. E não que Deus é egoísta, que Ele não vai te dar porque Ele quer você sempre no baixo para você estar pertinho dele. Não, Ele quer ter essa relação com você te dando muito. Só que tem pessoas que não sabem lidar com o muito, não aprendeu a lidar. Então a palavra já fala, seja fiel no pouco te colocarei, no muito te colocarei. O que Deus está querendo dizer é exatamente isso. Deixa fazer parte da sua vida. Você me busca tanto quando está faltando, quando está numa necessidade, mas eu quero fazer parte dessa alegria quando também está na abundância. Quero amanhecer com você, passar o dia com você, anoitecer, a gente bater aquele papo, aquela conversa, aquela oração feita no quarto. E aí eu peguei, né, e Deus tem me ensinado a administrar muito no pouco. E tá sendo incrível, assim, o que eu tenho aprendido com Ele, né? E fazendo o estudo da palavra esses dias, eu gosto muito de aprender, eu tinha até anotado, eu não sei onde que eu anotei, deixa eu pegar a Bíblia aqui que eu vou falar um negocinho aqui pra vocês, espera aí. Gente, eu peguei a Bíblia aqui pra não falar besteira, tá? Porque eu não sou conhecedora, não sou pastora não, mas algumas coisas a gente anota aqui, ó. Eu tava fazendo estudo sobre 1 Reis, no capítulo 19, que fala sobre Elias ter dado, né, a sua capa para Eliseu, né?
Elias já era um profeta que já tinha acabado com os 400 profetas de Baal, tinha feito um monte de coisa, mas muitos historiadores falam que nesse período aqui ele já estava ficando meio depressivo, cansado, se escondendo em caverna. Então Deus já quis já separar um sucessor, né? E quem era essa pessoa? Era o Eliseu, né? Aí eu tava fazendo um estudo aqui no capítulo 19 do livro de 1 Reis, e aqui, ó, 19. Vou ler só um pouquinho para vocês entenderem. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Ele estava com duodécimo. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai, pois você já sabe o que eu fiz com você. Quando ele passou e lançou a capa, ele disse: você já sabe, você tem conhecimento do que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e deu ao povo. Comeram, então se dispôs e foi seguir a Elias, né, para servir ele. Fazendo um resumo bem rapidinho aqui, Elias já estava cansado e muitos falam sobre a depressão, falam sobre a ansiedade, muitos usam esse estudo sobre Elias, né, falando que homens e mulheres de Deus passam por isso também. Eu tava me sentindo como Elias, assim, muito conhecimento, muita coisa para passar, mas ao mesmo tempo as circunstâncias tentando me oprimir, né? E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essas meninas? Assim, eu queria minha loja tá bombando, vendendo muito, fazendo um monte de coisa para me motivar e tá. Como que eu vou dar motivação para essas meninas se eu não tô com essa motivação, né? E Eliseu, depois de já ter passado um tempo com Elias aprendendo as coisas, ele falou assim: eu quero ter a porção dobrada do seu poder, da unção que Deus te deu. E isso tem um preço muito alto, gente. A gente paga um preço muito alto, né? E eu me vejo um pouco dos dois. Eu me vejo assim, a circunstância tentando me paralisar, mas ao mesmo tempo, se eu pudesse falar um título do que eu tô querendo dizer para vocês aqui, você tem um chamado, você tem um manto, né? É o que o Espírito Santo me mostra. Você tem um chamado. Não para. Tá difícil, mas eu sou contigo. A palavra diz que Deus estaria conosco todos os dias, seja na alegria, seja na angústia, seja na dor, seja na enfermidade, Ele estaria conosco, né? E eu falei assim, eu não quero saber de mais nada, o canal não tá seguindo a intenção do que eu queria, eu vou parar de filmar. Foi bem antes dessa série aí do Showroom, tá? E eu não quero mais, tá? E o Espírito Santo carinhosamente tocou no meu coração e falou assim: tem muitas meninas, muitas mulheres que estão dentro de casa, tentando ajudar os seus maridos, tentando vender, que tá na mesma luta que você, que escuta o que você fala, tá? Eu preciso de você para alcançar essas vidas, então não pare. Eu não vou chorar, não vou chorar. Então, gente, foi do mesmo título que Deus ministrou ao meu coração, a dizer você tem um chamado, você tem um manto que Deus preparou para você. Tem vidas que estão te observando, tem pessoas que estão ali, às vezes pode ser com um olhar maldoso para ver até quando você vai ficar de pé, mas tem pessoas que estão ali te observando e às vezes tirando força das suas atitudes. Então, gente, fácil não tá. A palavra disse que no final dos últimos dias na Terra, os últimos momentos da igreja na Terra, a gente ia passar por aqueles princípios das dores. A gente está vivendo coisas, gente, que muitas pessoas não querem abrir os olhos, sabe? Não querem admitir. Não sei, por medo, não sei, sabe? Mas a gente tem que perseverar, nunca perder a fé,
sempre buscar em Deus. As coisas não tá saindo do jeitinho que você gostaria que fosse, mas a gente não ora que fala assim, Senhor, prevaleça a sua vontade, não a minha. Então, às vezes, quando Deus está manifestando a vontade dele, a gente reclama, não quer, sabe? Eu tenho uma coisa pra mim, gente. Deus não me colocou nessa terra pra sofrer, pra ser pobre, pra passar miséria, pra viver na enfermidade. Ele não me criou pra isso. Essa é a consequência do pecado que está no mundo. E ele disse, no mundo vocês vão ter aflições e não uma vida de sofrimento. Mas no momento que você passar por essa situação, não deixa Deus, gente. Não deixa. Se apega mais, ora mais, escuta a palavra, escuta louvor. Se cerca dos anjos e da palavra de Deus. Porque a palavra diz que ao nosso redor estão os anjos. É como se provavelmente tem, eu não tô vendo o mundo espiritual, mas tem um anjo aqui comigo. E ao derredor é lá na minha rua, no meu quintal nem entra, porque eu tenho orado tanto pela minha vida, pela vida da minha família. Mas lá na rua, se nós tivéssemos um pouco da visão espiritual, do mundo espiritual, a realidade que é, lá na rua tem anjos e tem demônios rodando pra lá e pra cá. Então, a gente tem que se cercar do reino, trazer o reino para nossa vida aqui na terra ainda. Essas aflições que a gente vai passar, ela tem que ser pontual, início e fim. E a vida é que tem que ser abundante, com tudo que Deus tem de melhor pra gente, né? Então, eu tava arrumando aqui, eu ia até gravar um vlog de uma dica que eu tô fazendo aqui, com o pouco que eu tenho, acredito que vai ajudar muitas meninas, mas o Espírito Santo tocou no meu coração já há um tempo para falar isso. E provavelmente deve ter alguém aí do outro lado precisando ouvir essa palavra. Gente, eu sou igual a vocês. Choro, tenho frustrações, crio expectativas e nem sempre tudo acontece do jeito que eu gostaria que acontecesse. Mas eu boto isso tudo pra Deus. Falo, Senhor, poxa, tô tentando. Às vezes eu erro, até conversando com Deus, eu falo, eu me altero. Às vezes eu falo coisas que não deveria falar, mas eu acredito que Deus quer que você seja muito sincero nas suas conversas com Ele, muito sincero. Se você tá com raiva, a palavra diz que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, mas se você tá com raiva, com ódio, com uma coisa ruim dentro de você, fala com Deus, bota pra fora com toda sinceridade. E fala assim, eu falei até o que não deveria falar. Só não xinga, tá, gente? Falei até o que não deveria falar. Mas me limpa, Senhor, me perdoa. Eu não poderia falar isso com fulano de tal, porque eu ia ofender, mas com o Senhor vai entender o que tá aqui dentro. Eu precisava colocar pra fora. Isso é um vomitar espiritual, mesmo que seja coisa ruim. Fala com Deus. Fala com Deus, não fala com mais ninguém, tá? E você vai sentir, gente, é impressionante. Você entra quando vai falar com Deus no teu quarto, no banheiro, onde seja lá onde dá pra você falar. Você entra pesado. Quando você fala, você sai assim, leve. Porque é isso que o Espírito Santo tem pra nossa vida. Uma vida leve, não uma vida de um fardo pesado. É a gente que vai acumulando muito peso, muito lixo espiritual. E a gente se sente cansada, pesada. Meninas, foi isso. Ai, tô leve. Quando eu comecei a gravar esse vlog, eu já tava até suando de nervoso. Porque a gente, quando tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer, tá? E eu achei muito importante falar isso pra vocês, tá bom? Olha, fique na paz, vai dar tudo certo. E eu vou gravar um vlog pra vocês de uma dica que vai ajudar vocês aí. Se o movimento tá um pouquinho parado, se você tem mercadoria pra vender e parece que não tem cliente, vamos dar um movimento nisso aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fique na paz. Tchau!